Saudações docentes, saudações colegas. Chamo-me Josefa Benjamin Amado Monhoto, da turma de Contabilidade e Auditoria. Venho hoje falar do quadro conceptual. O quadro conceptual é uma parte importante da contabilidade, pois ela estabelece a teoria que guia a elaboração das normas contabilísticas e os relatos financeiros. Esse quadro serve como guia para entender os princípios fundamentais que orientam a prática contabilística e a demonstração e apresentam as informações financeiras. O quadro conceptual é um conjunto de conceitos e princípios que fundamentam a preparação e a apresentação das demonstrações financeiras. Ela define os termos essenciais e os objetivos da informação financeira, servindo como uma referência para a normalização e a profissionalização da área. O quadro conceptual é crucial para a qualidade da informação financeira, pois assegura que as normas contabilísticas sejam elaboradas de maneira coerente e que reflitam a realidade econômica das transações realizadas pelas empresas. O quadro conceptual inclui as definições e elementos financeiros, como os ativos, os passivos e receitas e também as despesas. Elas têm uma característica qualitativa da informação financeira, como relevância e fidedignidade, além dos princípios que devem ser seguidos na elaboração das demonstrações financeiras. O quadro conceptual estabelece os conceitos que estão na base de preparação das demonstrações financeiras para os utilizadores externos. Tem como finalidade ajudar aqueles que preparam as demonstrações financeiras na aplicação do PGC e NIF. E também ajudam os auditores a formar uma opinião sobre as demonstrações financeiras e se estão preparadas com conformidade com o PGC e NIF. E também elas ajudam os utilizadores das demonstrações financeiras na interpretação das informações incluídas nas demonstrações financeiras, preparação da conformidade conforme o PGC e o NIF. Este quadro conceptual não é uma norma de contabilidade e de relato financeiro, nem o seu conteúdo substitui uma qualquer. A norma de contabilidade e de relato financeiro incluída no PGC e no NIF, se em alguma circunstância particular existe um conflito de intimidade entre o presente quadro conceptual e normas de contabilidade de relato financeiro, incluindo no PGC NIF, a norma prevalece. Então, base para as normas contabilísticas. O quadro fornece uma base sólida de desenvolvimento de normas contabilísticas, ajudando a garantir que essas normas sejam consistentes e que atendam às necessidades dos usuários das informações financeiras. O quadro conceptual pode ser revisado e atualizado para refletir mudanças nas práticas contabilísticas e nas necessidades dos utilizadores ou nas condições econômicas, garantindo que elas continuem sendo relevantes ao longo do tempo. O quadro conceptual desempenha um papel fundamental na contabilidade moderna, ao fornecer diretrizes claras para a elaboração de normas contabilísticas e relatos financeiros, contribuindo assim para a transparência, a eficiência
do sistema financeiro como em todo. O quadro conceptual refere-se ao alcance e à aplicação de princípios e conceitos que ele abrange dentro da contabilidade e na elaboração das demonstrações financeiras. O quadro conceptual o quadro conceptual aplica-se a todas as entidades que elaboram as demonstrações financeiras, incluindo empresas, organizações sem fins lucrativos, instituições governamentais. Isso significa que essas diretrizes relevantes para uma ampla gama de usuários e contextos. Elementos das demonstrações financeiras. O quadro conceptual define os elementos fundamentais das demonstrações financeiras como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. Esses elementos são essenciais para a compreensão da posição financeira e do desempenho da entidade. Eu já tinha dito que o quadro conceptual tem uma característica quantitativa. No âmbito do quadro conceptual, inclui definição das características quantitativas, nesse caso, que tomam a informação financeira útil. Essas características incluem a relevância, a comparatibilidade, a compreensibilidade e a transparência, nesse caso, a competitividade. Esses orientam a forma como as informações devem ser apresentadas para entender as necessidades dos usuários. Então, o objetivo da informação financeira. O quadro conceptual estabelece os objetivos principais da informação financeira, como fornecer informações úteis para a tomada de decisões econômicas por parte dos usuários. Isso inclui não apenas os investidores, os credores, mas também os gestores e outras partes interessadas. Então, o quadro conceptual tem alguns princípios. Os princípios subjacentes ao quadro conceptual orientam a prática contabilística, incluindo os conceitos como continuidade operacional, competência e prudência. Esses princípios vão ajudar a garantir a consistência, nesse caso, da aplicação das normas contabilísticas. Então, as normas contabilísticas servem como base para o desenvolvimento das normas contabilísticas específicas que são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras. Nesse caso, ela ajuda a assegurar que essas normas coerentes entre si e reflitam os objetivos da informação financeira. O âmbito do quadro conceptual é amplo e abrange todos os aspectos fundamentais da contabilidade, que asseguram a qualidade e a utilidade das informações financeiras apresentadas pelas entidades. O presente quadro conceptual aborda os seguintes assuntos: objetivos das demonstrações financeiras, características quantitativas, eu já tinha explicado, que determinam a utilidade da informação e consistentes das demonstrações financeiras. Temos a definição, o reconhecimento e a menção dos elementos a partir dos quais são elaboradas as demonstrações financeiras. Temos também os conceitos de capital e da manutenção do capital. As demonstrações financeiras são por parte do processo de relatos financeiros, um conjunto completo de demonstrações que inclui, geralmente, um balanço, uma demonstração de resultado, uma demonstração de fluxo de caixa, uma demonstração das alterações no capital próprio e as notas descritas, incluem informações adicionais e mapas suplementares.
em conjunto, as notas explicativas que sejam por parte das demonstrações financeiras. Porém, as demonstrações financeiras não incluem relatos sobre a gestão dos negócios e de uma entidade elaborados pelos seus administradores ou diretores que podem estar incluídos num relato anual global sobre a entidade. Objetivos das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras têm como objetivo proporcionar informações sobre a posição financeira e o desempenho e as alterações na posição financeira de uma entidade e que seja útil a um conjunto alargado de utilizadores para renovarem as decisões econômicas. As demonstrações financeiras preparadas com essa finalidade satisfazem as necessidades comuns da maioria dos utilizadores. Contudo, as demonstrações financeiras não proporcionam toda a informação que os utilizadores possam precisar para a tomada de decisões econômicas, dado que as tais decisões econômicas em grande medida os efeitos financeiros do acontecimento passados e não proporcionam necessidades, nesse caso necessariamente, informações não financeiras. As demonstrações financeiras mostram igualmente os resultados da gestão ou a responsabilidade da gestão pelos recursos que lhes foram confiados. Os utilizadores que desempenham e avaliam o desempenho da gestão fazem-no para que possam tomar decisões econômicas que podem incluir, por exemplo, se devem vender ou manter os seus investimentos ou entidade, ou se devem substituir algum membro da organização de gestão. A finalidade é de ajudar os auditores a formar uma opinião sobre as demonstrações financeiras que estão preparadas com conformidade com o PGC-NIF. Temos os utilizadores e as necessidades de informação. Fazem parte dos utilizadores das demonstrações financeiras para a satisfação das diferentes necessidades de informação os atuais e potenciais investidores, temos os empregados, temos os empregados, os investidores, os financiadores, os fornecedores, temos os clientes, temos o governo e seus departamentos, temos também o público em geral. Então, o que são os investidores? Os investidores são as sociedades de capital de risco e os seus consultores que preocupam-se com o risco inerente e com o retorno proporcionado pelos seus investimentos e necessitam de informações que os ajudam a tomar decisões. E se eles devem comprar, se eles devem manter ou se devem vender um investimento. Paralelamente, os detentores de capital estão também interessados em informações que os habilitem a avaliar a capacidade da entidade em pagar os dividendos. Temos os empregados.
Os empregados e os seus grupos representativos estão interessados em informações sobre a estabilidade e inerentabilidade da entidade para quem eles trabalham. Estão igualmente interessados em informações que lhes permitam avaliar a capacidade da entidade para pagar as remunerações e as pensões e proporcionar também as oportunidades de emprego. Temos também os clientes. Os clientes têm um interesse em informação relacionada com a continuidade de uma entidade, especialmente quando tem um envolvimento de longo prazo com a entidade ou estão pelos dependentes. Temos também os fornecedores. Os fornecedores e os outros credores comerciais estão interessados em informações que lhes permitem avaliar se os montantes que lhes são devidos serão pagos na data do vencimento. Aqui os fornecedores são aqueles que fornecem um produto ou um serviço. Aqueles que fornecem. Temos também os financiadores. Os financiadores estão interessados em informações que lhes permitem determinar se os empréstimos concedidos e os respectivos juros serão pagos na data de vencimento. Aqui, os financiadores são aqueles que financiam a entidade ou a empresa. Temos também o governo e os seus departamentos. Os governos e seus departamentos estão interessados na alocação dos recursos e, consequentemente, nas atividades da entidade. Por isso, também exigem informações com o objetivo de regular as atividades da entidade e determinar as políticas fiscais e como base para a elaboração das estatísticas. Temos também aqui o público em geral. As entidades afetam o público em geral de formas que, por exemplo, se as entidades podem ter uma contribuição significativa para a economia local através dos empregos que criam e suportam os fornecedores locais. Nesse caso, as demonstrações financeiras podem ajudar o público proporcionando informação sobre as tendências e os desenvolvimentos recentes do crescimento da entidade e do aspecto das suas atividades. Temos, então, esses utilizadores, se bem que em todas as necessidades de informação desses utilizadores não são satisfeitas apenas através da comunicação, através das demonstrações financeiras. Há também a necessidade de que são comuns a todos os utilizadores. Por exemplo, são dados que os investidores são os fornecedores de capital de risco à entidade. Então, a existência de demonstrações financeiras que satisfaçam as suas necessidades utilizam igualmente as necessidades da maioria dos outros utilizadores. Então, o órgão de gestão de uma entidade é o principal responsável pela preparação e apresentação das demonstrações financeiras dessa entidade. Então, o órgão de gestão é também uma parte interessada na informação contida nas demonstrações financeiras. Muito embora tenha acesso a informações financeiras e de gestão adicionais que ajudam a executar as suas responsabilidades de planeamento e a tomada de decisões e do controle. Estes órgãos têm a capacidade de decidir a formação e o conteúdo dessa informação adicional que vá de encontro com as necessidades. Porém, o relato dessa informação adicional não faz parte no âmbito desse quadro conceptual. Temos aqui também a posição financeira, desempenho e alteração na posição financeira. Então, as decisões econômicas são tomadas pelos utilizadores das demonstrações financeiras, que eu já mencionei. Requerem uma avaliação de capacidade de uma entidade em geral em caixa ou equivalente de caixa,
bem como no momento do grau de certeza da sua ocorrência. Esta capacidade revela, em último análise, a aptidão de uma entidade em pagar os seus empregados e fornecedores, satisfazem os compromissos com os financiamentos e distribuem dividendos aos detentores de capital. Então, os utilizadores das demonstrações financeiras estão melhor habilitados em mostrar a capacidade de uma entidade em gerar caixa ou equivalente de caixa, e se tornam, se tiverem informação que dê eficiência à posição financeira, no desempenho e nas alterações na posição financeira dessa entidade. Então, a posição financeira de uma entidade é afetada pelos recursos econômicos que controlam, pela sua estrutura financeira, a sua liquidez e solvência, a sua capacidade para se adaptar às mudanças no ambiente em que opera. Então, a informação sobre os recursos econômicos controlados pela entidade e a sua capacidade no passado modificam esses recursos e são úteis para prever a capacidade da entidade em gerar caixa ou equivalentes de caixa no futuro. A informação acerca da estrutura financeira é útil para prever futuras necessidades de financiamento e determinar como é que os lucros e os fluxos de caixa futuros serão distribuídos para aqueles que têm um interesse na entidade, e também para prever qual o provável grau de sucesso que haverá na extensão dos novos financiamentos. Então, a informação acerca do desempenho de uma entidade, em particular quando a sua rentabilidade exigida para avaliar alterações potenciais nos recursos econômicos, provavelmente irá controlar o futuro. A este respeito, a informação acerca da variabilidade do desempenho, a informação é importante. A informação acerca do desempenho é útil para prever a capacidade da entidade para garantir fluxos de caixa a partir dos seus princípios e recursos afetados. Então, a informação acerca da posição financeira é dada principalmente no balanço, e a informação acerca do desempenho é dada principalmente numa demonstração dos resultados. A informação acerca das alterações na posição é dada através de uma demonstração específica. Então, pode incluir divulgações sobre os riscos e incertezas que afetam a entidade e quaisquer recursos recursos obrigatórios de recursos minerais. Então, essa informação sobre os segmentos geográficos inclui geográfico e de indústria, bem como sobre os efeitos numa entidade de variação de preços, podem também ser divulgados na forma de informação suplementar. Então, temos também pressupostos subjacentes. Então, para nós, no segundo quadro conceptual, temos dois pressupostos da aceleração das demonstrações financeiras. Temos a base de acréscimo, temos também a continuidade das operações. Então, base de acréscimo. Para atingir seus objetivos de demonstrações financeiras, são preparados na base contabilística do acréscimo. De acordo com esta base, os efeitos das transações e de outros acontecimentos que são reconhecidos quando ocorrem e não quando a caixa ou seus equivalentes são recebidos ou pagos, são registrados na contabilidade e relativos nas demonstrações financeiras dos seus períodos a que dizem respeito. Então, as demonstrações financeiras preparadas na base de acréscimo são a conhecer dos utilizadores
dos utilizadores, que são as transações passadas que envolvem pagamento e recebimento de caixa. Mas também as obrigações para o pagamento de caixa no futuro e nos recursos obrigatórios para o pagamento de caixa no futuro e dos recursos que representam caixa a ser recebida no futuro. Além disso, as demonstrações financeiras evidenciam o tipo de informação sobre as transações passadas e outros acontecimentos que sejam mais úteis aos utilizadores para tomarem decisões econômicas. Temos também a continuidade das operações. Então, as demonstrações financeiras são geralmente preparadas no pressuposto de que a entidade tem operado continuadamente e que continuará a operar no futuro previsível. Então, assim, assume-se que a entidade não tem intenção nem necessidade de cessar as suas operações ou de reduzir significativamente o seu volume. Se tal intenção ou necessidade existir, as demonstrações financeiras podem ter que ser preparadas numa base diferente e, nesse caso, a base usada pode ser divulgada. Temos também, como eu tinha explicado, características quantitativas das demonstrações financeiras. Então, existem 4 características principais. Temos a compatibilidade, relevância, fiabilidade e compatibilidade. Então, essas características quantitativas são os atributos que fazem com que a informação produzida pelas demonstrações financeiras sejam úteis para os utilizadores. Então, temos a compatibilidade. Então, a compatibilidade, uma entidade essencial à informação, quando uma qualidade essencial à informação proporcionada nas demonstrações financeiras é de que ela seja rapidamente compreendida pelos utilizadores. Para este objetivo, assume-se que os utilizadores têm um reconhecimento favorável de negócios e atividades econômicas, bem como da contabilidade, e na vontade para analisar a informação com razoável diligência. Contudo, a informação sobre assuntos complexos que deva ser incluída nas demonstrações financeiras, dada a sua relevância para o processo de decisão econômica dos utilizadores, não deve ser excluída apenas por justificação de que é demasiado difícil para alguns utilizadores de entenderem. Temos também a relevância. Para ser útil, a informação deve ser relevante para as necessidades da tomada de decisão dos utilizadores. Então, essa informação tem a qualidade de relevância quando a influência e as decisões econômicas dos utilizadores ajudam-nos a avaliar os acontecimentos passados, presentes ou futuros, corrigindo as avaliações dos seus efeitos no passado. Então, as funções preditivas e conformatórias da informação estão interrelacionadas, por exemplo, quando a informação acerca do nível das estruturas atuais do patrimônio tem valor para os utilizadores, quando eles tentam prever a capacidade da entidade em aproveitar as oportunidades e em reagir a situações diversas. Temos também a fiabilidade. Então, para ser útil, a informação tem de ser fiável.
A informação tem a qualidade de fiabilidade quando está isenta de erros materiais ou de influências e os utilizadores dela possam depender ao representar fidedignamente o que ele pretende representar ou que possam razoavelmente esperar-se que representem. Então, a informação pode ser relevante, mas de tal forma não fiável, neste caso, em natureza ou representação, que o seu reconhecimento pode ser potencialmente enganador. Por exemplo, se a validade e o valor de uma reclamação por danos estão em disputa num processo judicial, pode ser inapropriado para uma entidade reconhecer o valor da reclamação no balanço, embora possa ser apropriado divulgar o valor das circunstâncias do litígio. Temos também a comparabilidade. Então, aqui os utilizadores devem ser capazes de comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no decurso do tempo, a fim de identificar as tendências na posição financeira e no desempenho dessa entidade. Então, aqui os utilizadores devem igualmente ser capazes de comparar a informação financeira de diferentes entidades, a fim de avaliar a sua posição relativa à qualidade, relativa a quanto à posição financeira, desempenho da avaliação da posição financeira. Por seguinte, a mensuração e a apresentação dos efeitos financeiros de transações e os seus acontecimentos igualmente devem ser efetuadas de forma consistente na entidade. Então, neste caso, devem ser efetuadas de forma consistente na entidade no decurso do tempo nessa entidade e de forma consistente para diferentes entidades. Então, a comparabilidade não deve ser confundida com a mera uniformidade. Neste caso, e não deve ser permitido que se torne um impedimento à informação de normas contabilísticas mais desenvolvidas. Não é apropriado que uma entidade continue a contabilização de uma transação ou outro acontecimento da mesma forma. Se a política adotada não mantiver as características quantitativas de relevância e de fiabilidade, também não é apropriado que uma entidade não altere as suas políticas contabilísticas quando exigem alterações mais relevantes e fiáveis. Dado que os utilizadores querem comparar a posição financeira e o desempenho e as suas alterações na posição financeira de uma entidade ao longo do tempo. Então, é importante que as demonstrações financeiras mostrem as informações coerentes do período de alteração. Então, os elementos das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras relatam os efeitos financeiros das transações e os seus acontecimentos agrupados em grupos de classes conforme as suas características econômicas. Essas grandes classes são chamados de elementos das demonstrações financeiras. Então, os elementos das demonstrações financeiras diretamente relacionados com a mensuração financeira da posição financeira no balanço são ativo, passivo e capital próprio. Então, a demonstração financeira, nesse caso, a demonstração das variações da posição financeira reflete geralmente elementos das demonstrações dos resultados e as variações dos elementos no balanço. Assim, o presente quadro conceptual não identifica quaisquer elementos que sejam unidos para esta demonstração. Então, a apresentação destes elementos no balanço e na demonstração dos resultados implica um processo de subclassificação. Por exemplo,
Os ativos e os passivos podem ser classificados pela sua natureza ou função no negócio ou da entidade a fim de mostrarem a informação da forma mais útil aos utilizadores para tomarem decisões econômicas. Então, temos a posição financeira. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração na posição financeira, eu já tinha dito, são esses ativos, passivos e o capital próprio. E são definidos como o seguinte. Então, ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de acontecimento passado e pelo qual se espera que fluam para a entidade benefícios econômicos futuros. Temos o passivo. O que é passivo? Passivo é uma obrigação presente da entidade resultante de acontecimentos passados cuja liquidação se espera que resultem para a entidade saída de recursos incorporados de benefícios econômicos. Temos também o capital. O que é um capital próprio? É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos aos passivos. Então, as definições de um ativo e de um passivo identificam as suas características essenciais, mas não pretendem especificar os critérios que necessitam ser satisfeitos antes de ser reconhecidos no balanço. Assim, as definições abarcam itens que não são reconhecidos como ativos ou passivos no balanço porque não satisfazem os critérios para reconhecimentos. Então, temos também os elementos diretamente ligados à mensuração da performance da demonstração dos resultados, que são rendimentos e gastos. Então, o que são rendimentos? Os rendimentos são aumento dos benefícios econômicos no período sob a forma da entidade, aumentos de ativos na demonstração dos passivos, que resultam em aumento de capital que não sejam entradas subscritores de capital. Temos os gastos, são as diminuições nos benefícios econômicos futuros econômicos durante o período. Os gastos são as diminuições nos benefícios econômicos durante o período, sob a forma de saída e diminuição de ativos ou aumento dos passivos, que resultam em diminuições de capital próprio, para além das contribuições de títulos de capital. Então, o estudo dos elementos de demonstrações financeiras inclui reconhecimento, mensuração, apresentação e a divulgação. Então, temos aqui as definições do ativo e passivo, como já tinha dito, reconhecimento. Temos elementos, já definiu que são gastos. Temos aqui já os... Então, temos que saber o que é um reconhecimento. Reconhecimento é o processo de incorporar as demonstrações financeiras de um ativo, passivo ou rendimento, ou também um gasto. Por exemplo, num dispêndio com beneficiárias em mobilizações, deparamos-nos com um processo de reconhecimento. Uma vez que teremos de decidir se iremos reconhecer um ativo ou um gasto. Superando essa fase, é admitido que se decidir pela capitalização, estaremos perante um problema de mensuração. Então, a mensuração inicial é por regra efetuada, que nem importa. Então, temos o reconhecimento de ativos. O ativo é reconhecido no balanço quando for provável de benefícios econômicos futuros fluam para a entidade. O ativo tem um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. Temos ativo não reconhecido no balanço quando for considerado improvável econômicos para além do período contabilístico coerente. Então, temos reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras.
Saber que no momento devemos reconhecer um ativo, um passivo, um gasto ou um rendimento é uma das partes fundamentais da contabilidade. Por isso, por outro lado, é possível a dúvida entre o reconhecimento de um ativo ou um gasto, de um rendimento ou de um rendimento definido. Constitui um dilema frequente dos contabilistas demais interessados na contabilidade. Então, temos também reconhecimento de ativos. De acordo com o quadro conceptual, um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que os benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e o ativo tem um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. Isso já tinha explicado aqui. Para além dos benefícios econômicos futuros, conforme anteriormente abordados, o ativo tem de ter o poder mensurado com fiabilidade para ser reconhecido. Por exemplo, nos trabalhos para a própria empresa, poderão existir dificuldades na mensuração dos ativos, podendo a situação extrema levar ao não reconhecimento dos correspondentes ativos. Deverá ser adotada uma atitude de prudência no reconhecimento de ativos. Em consequência, não se devem reconhecer ganhos contingentes, indemnizações solicitadas a terceiros. Nesse caso, os juros, demora e enquanto for provável o seu reconhecimento, temos também reconhecimento do passivo. Vou dar um breve resumo. Segundo o quadro conceptual, um passivo é reconhecido no balanço quando for provável que haverá saída de recursos incorporados, benefícios econômicos que resultam da liquidação de uma obrigação presente e que a quantia pela qual a liquidação terá lugar possa ser mensurada com fiabilidade. Temos reconhecimento de rendimentos. Então, segundo o quadro conceptual, os rendimentos são reconhecidos na demonstração dos resultados quando tenha havido um aumento de benefícios econômicos futuros, que pode ser mensurado com fiabilidade em resultado de um aumento de um ativo ou de uma redução de um passivo. Então, o reconhecimento do rendimento é uma questão que tem processo preocupado os contabilistas. Então, no reconhecimento de rendimento deve seguir-se a atitude de prudência. Em caso de dúvida quanto aos benefícios econômicos futuros, o rendimento não deve ser reconhecido se a dúvida assenta sobre o montante desses benefícios que devem reconhecer-se o menor dos valores possíveis. Temos também o reconhecimento de gastos. De acordo com o quadro conceptual, os gastos são reconhecidos nas demonstrações dos resultados quando tenham havido uma redução dos benefícios econômicos futuros que podem ser mensurados com fiabilidade, em resultado de uma redução de um ativo ou de um aumento de um passivo. Vou também falar de mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Então, o que é uma mensuração? Mensuração é o processo de atribuição de um valor a um ativo, passivo, elemento de capital, gasto ou rendimento. Então, é problemática a mensuração. Coloca-se no momento essencial em que momentos subsequentes. Assim, na apresentação de mensuração, devemos analisar separadamente a mensuração inicial e a mensuração subsequente. Então, várias bases de mensuração são aplicadas nas demonstrações financeiras a nível de combinação, incluindo as seguintes: custo histórico, custo corrente, valor realizável,
valor presente. Então, a mensuração inicial é, por regra, ao custo existido. No entanto, várias situações em que tal não se verifique na mensuração subsequente. Existem diversas bases de mensuração com diferentes tratamentos em que se refere à contrapartida das variações da demonstração. Então, como eu já tinha dito, o quadro conceptual apresenta as seguintes bases de mensuração: custo histórico, custo corrente, valor realizável ou de liquidação. Temos também valor presente. Então, custo histórico. No custo histórico, os ativos são contabilizados por valor pago através da caixa e seus equivalentes e o justo valor de outra retribuição, dada para adquirir o ativo no momento da sua compra ou construção, ou quando aplicável o valor retribuído a um ativo no seu reconhecimento inicial, enquanto nos passivos são contabilizados pelo valor de caixa e os seus equivalentes a ser pagos, o justo valor de outra retribuição a ser entregue para liquidar a obrigação. Enquanto no custo corrente, os ativos são valorizados pelo valor de caixa e seus equivalentes, que seria necessário pagar-se o ativo a um ativo equivalente se fosse adquirido na data corrente. São valorizados pelo valor não descontado de caixa ou do equivalente de caixa, que seria necessário para liquidar a obrigação atualmente. Temos também o valor realizável. Os ativos são apresentados pelo valor realizável de caixa ou seus equivalentes, que seriam obtidos atualmente pela sua vida. Os passivos são mensurados pelos seus valores de liquidação, isto é, as quantias não são descontadas pelo caixa ou equivalente de caixa que se esperam pagar para satisfazer as obrigações no decurso normal dos negócios. Existem várias variantes de valor realizável, por exemplo, o justo valor menor os custos no ponto de venda. Temos o justo valor menos os custos para vender. E temos também valor realizável líquido. Temos também o valor presente. Os ativos são valorizados pelo valor presente descontado dos recebimentos futuros que se espera que os ativos gerem no decurso normal dos negócios, enquanto os passivos são valorizados pelo valor presente descontado dos pagamentos futuros que se esperam que sejam necessários para liquidar os passivos no decurso normal dos negócios. Contudo, o valor presente é determinado pela aplicação ao valor normal de uma taxa apropriada do desconto. No cálculo do valor presente existem 3 elementos fundamentais a serem considerados. Temos aqui a taxa de desconto, temos também a data estimada de liquidação financeira e também temos o montante a ser liquidado. Então, a taxa de desconto deve ser uma taxa que reflita uma taxa de juro compatível com a natureza, o prazo e o risco relacionados com a transação. Então, temos o valor recuperado. O valor recuperado, nesse caso, o valor recuperável de um ativo ou de uma entidade geradora de caixa é mais entre o seu preço de venda líquida e o valor de uso. Temos também o valor de uso. O valor de uso também é reconhecido como um valor específico para a entidade. Reflete o valor para investidor específico e não para um nesse caso hipoteca, particularmente no mercado. É o valor presente dos fluxos de caixa em que uma entidade prevê
prevê, nesse caso, que sejam originados pelo uso continuado do ativo e da sua alimentação no final da sua vida útil. Vamos falar também do capital. Então, temos aqui capital. A maioria das entidades adotadas por um conceito financeiro de capital na preparação das suas demonstrações financeiras, de acordo com o conceito financeiro de capital, como, por exemplo, o capital de investimento ou o poder de compra do investimento. O capital é sinônimo de ativos líquidos ou capital próprio de uma entidade, de acordo com o conceito físico de capital, como por exemplo capacidade operacional. Capital significa a capacidade produtiva de uma entidade baseada, por exemplo, no número de entidades produzidas por dia. Então, a seleção do conceito de capital apropriado à entidade deve ser baseada nas necessidades dos utilizadores das demonstrações financeiras. Assim, devem ter utilizadores das demonstrações financeiras se estiverem principalmente interessados no capital, no valor nominal do capital investido ou no poder de compra do capital investido. Se, porém, o interesse fundamental dos utilizadores for a capacidade operacional da entidade, deve ser adotado um conceito físico do capital, um conceito selecionado. Então, indica os objetivos a ser atingidos apurados do lucro, mesmo quando há dificuldades de mensuração para tornar o conceito operacional. Então, o conceito de mensuração de capital e do apuramento do lucro. Então, os conceitos de capital indicados os conceitos de capital conceitos de manutenção de capital são os seguintes. Temos manutenção de capital financeiro. De acordo com este conceito, o lucro é obtido somente quando a quantia financeira, a quantia do caixa, nesse caso, dos ativos líquidos, no final do período, excede a quantia financeira, nesse caso, a quantia do caixa, dos ativos incluídos no início do período, depois de excluir as contribuições de detentores de capital durante o período. Então, a manutenção do capital financeiro pode ser medido tendo em medidas monetárias nominais como em unidades poder de compra constante. Então, a manutenção do capital físico, de acordo com este conceito, lucro é obtido somente quando a capacidade produtiva física ou a capacidade operacional da entidade ou os recursos dos fundos necessários para atingir essa capacidade no final do período exceder a capacidade produtiva física no início do período. Depois de exceder as contribuições, as contribuições aos detentores de capital durante o período. Então, o lucro é obtido somente quando a quantia financeira, nesse caso, estamos a falar de quantia da empresa, dos ativos líquidos no final do período. Temos também a manutenção do capital físico. Então, aqui, a manutenção do capital físico, de acordo com este conceito, o lucro é obtido somente quando a capacidade produtiva física, nesse caso, ou capacidade operacional da entidade ou dos recursos dos fundos necessários para atingir essas capacidades no final do período exceder a capacidade produtiva física no início do período, depois de excluir as contribuições e as distribuições aos detentores de capital durante o período. Então, esses conceitos de manutenção de capital estabelecem a forma como uma entidade define o capital que pretende manter e o ponto entre os conceitos de capital e os conceitos de lucro, porque
Daí dá o ponto referente, este ponto referencia através do qual o lucro é apurado. Deste modo, o lucro e a quantia residual que se apura depois que os gastos, incluindo os ajustamentos, o ajustamento de manutenção de capital, quando aplicável, terem sido deduzidos dos rendimentos e os gastos excederem os rendimentos, a quantia residual e o apuramento é um prejuízo. Então, o conceito de manutenção de capital físico exige a adaptação de custos correntes como base de mensuração. O conceito de manutenção de capital financeiro, porém, não exige o uso de uma base específica de mensuração. E a seleção dessa base na mensuração, esta depende do tipo de capital financeiro que a entidade pretende manter. Então, a seleção das bases de mensuração e do conceito de manutenção de capital determina um modelo contabilístico usado na preparação das demonstrações financeiras. Modelos contabilísticos diversos mostram diferentes graus relevantes e de fiabilidade, tal como noutras áreas. Então, o órgão de gestão deve procurar equilíbrio, nesse caso, entre a relevância e a fiabilidade. E assim termino a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção.